Evangelho de João, capítulo de número 1. Enquanto você abre, o título dessa mensagem é um título muito simples, muito curto, mas que traz um peso tão grande para a nossa história. O título da mensagem de hoje é Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. Bom, nós estamos numa série de mensagens que se chama Quando Deus Caminha na Terra. No primeiro domingo, o pastor Leonardo nos ministrou sobre essa expectativa da vinda do Messias. Esse olhar que vislumbrava um renovo. Também no domingo, logo domingo seguinte, o pastor Emerson nos ministrou sobre esses sinais de esperança da vinda do Messias, da chegada de Jesus, que emergem mesmo no meio de uma terra ressequida, de um mundo destruído, caído. E aí tivemos um maravilhoso espetáculo de Natal. E hoje me foi dado o privilégio de falar sobre Emanuel, Deus conosco, Deus que está aqui, Ele que veio, Ele que habitou em nosso meio. Amém? O Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 diz: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia, quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro quando eu era criança e eu ia no cinema, e meu coração se enchia de expectativa, principalmente por um filme que eu creio que alguns aqui devem conhecer, que é o filme do Star Wars, Guerra nas Estrelas. Eu gostava, eu ficava animado para assistir Star Wars, principalmente porque no começo tocava aquela música assim, épica do Star Wars, e começava aquele letreiro passar na galáxia assim, sabe? E falava assim, geralmente: há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante. E aí, ele começava a descrever o que iria acontecer naquele filme. Eu achava o máximo aquilo, porque a sensação que dava era como se a galáxia estivesse ali, existindo desde a eternidade, mas algum momento, algo estava para acontecer que ia rasgar o tecido da eternidade. Algum episódio ia mudar a história do cosmos. E quando eu olho para o prólogo do Evangelho de João, este que nós acabamos de ler, eu sinto a mesma expectativa, a mesma emoção. Porque João, ele diz algo tipo assim: há muito tempo, em algum lugar entre o céu e as profundezas da terra, a palavra Logos,
Esse é o termo do grego original. A palavra se tornou ser humano. E este realmente é o advento que rasga a história da eternidade. Diferentemente de Star Wars, que é uma ficção, a vinda de Cristo, a palavra, o verbo encarnado, é o advento que rasga a história da eternidade, antes dele e depois dele. Que rasga também a nossa história, antes dele e depois dele. O advento da encarnação de Deus é justamente esse evento grandioso. E hoje o meu intuito é caminhar um pouquinho com você sobre o prólogo do Evangelho de João, para que eu e você juntos possamos aprender um pouco mais sobre essa mensagem do Emanuel, Deus conosco. E nesse trecho que nós lemos aqui, João ele traz 3 aspectos que eu gostaria de destacar nessa noite, que vão nos ajudar a compreender um pouco melhor a importância de Emanuel. O primeiro aspecto é justamente a palavra, o Logos. É isso que João fala no começo, no princípio, aquele que é a palavra, ou o verbo na sua versão, já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus. Esses primeiros versos, só eles já daria assim algumas pregações, porque o peso que há aqui é demais. João ele quer nos falar um pouquinho sobre a palavra criadora. E para falar um pouquinho sobre essa palavra, o Logos, ele usa uma expressão muito interessante, porque o público que estava lendo o Evangelho de João também era formado por judeus, e por pessoas que ao terem um contato com o cristianismo, certamente foram vasculhar aquilo que nós chamamos de o Antigo Testamento. E João ele começa no princípio, tal qual Gênesis 1:1, em hebraico, Bereshit bara Elohim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. João queria mostrar para aquele povo, olha, eu estou buscando a origem das origens, e lá na origem das origens está Deus. E o verbo, a palavra, está com Deus. E é interessante essa expressão também que João usa, porque com Deus, pros, era uma intimidade com Deus, era face a face com Deus, era um relacionamento de intimidade com Deus. O verbo estava com Deus. É isso que João está dizendo para nós. Mas quando nós estudamos um pouquinho sobre este trecho das Escrituras, a gente pode se perguntar, mas o que é esse Logos então? Por que João usou esse termo para descrever o Cristo? Porque ele está preparando o caminho para falar de Jesus. Ele está associando a pessoa de Cristo com o Logos, a palavra, o verbo. O que João quer dizer com esse Logos, com essa palavra? Alguns estudiosos acham que o evangelista tirou a sua inspiração dos filósofos estoicos. Os estoicos, eles diziam que o Logos ele era o princípio racional através do qual tudo existe. Aquilo que rege todas as coisas. A essência da própria alma humana. Para eles não existiria outro Deus a não ser o Logos. E tudo que existe veio desse Logos. Porém tem um problema. O Logos dos estoicos não é uma pessoa, muito menos se encarna. Já outros estudiosos acreditam que o evangelista talvez tenha se inspirado em Filo, um filósofo judeu que era discípulo de Platão e dos seus sucessores. Filo, ele dizia que o Logos de Deus era o mundo ideal. Esse mundo ideal era o mundo perfeito. E a partir deste mundo, então, nós temos o outro mundo, que é o mundo real, que é só uma cópia, que é menos. Então, poderia haver um homem ideal nesse Logos de Filo, do qual os outros homens derivam. Mas fato é que o Logos de Filo também não se encarna. O Logos de Filo não tem personalidade. O Logos de Filo não é uma pessoa. Mas quando mergulhamos nas Escrituras, e em especial no Evangelho de João, vemos que João cita constantemente o Antigo Testamento. E é daí que João tira justamente a sua inspiração para escrever sobre o Logos. No Antigo Testamento, este termo da palavra é usado inúmeras vezes sobre Deus.
A palavra de Deus, ela está conectada lá no Antigo Testamento a alguns aspectos. O primeiro, a sua poderosa atividade na criação. Por exemplo, em Gênesis 1:3 ou em Salmo 33:6. Em Gênesis, quando Deus diz: haja luz e houve luz. A poderosa atividade criativa de Deus está ligada à sua palavra. Mas não só isso, a palavra também está ligada a revelações que Deus dava aos seus profetas, como nós vemos em Jeremias 1:4 e em Isaías 9:8, aonde Deus dizia claramente: agora lhe darei a minha palavra. E a palavra de Deus então trazia a revelação, algo novo, mostrava algo que talvez iria acontecer, preparava o seu povo para um tempo. Mas além disso, a palavra de Deus também estava ligado à libertação, ao resgatar salvífico do Senhor em prol do seu povo, como nós vemos, por exemplo, em Salmo 107:20, em Isaías 55:11, textos que mostram que Deus enviou a sua palavra e o seu povo foi liberto. D.A. Carson, talvez um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, um teólogo contemporâneo, ele diz: em suma, a palavra, o Logos de Deus no Antigo Testamento, é sua poderosa autoexpressão na criação, na revelação, na salvação. E a personificação desta palavra, do Logos, torna adequado para João aplicá-la como um título para a autoexposição final de Deus, a pessoa de seu Filho. Você percebe o peso disso, meu irmão, minha irmã? João escolhe essa palavra Logos, porque essa palavra talvez englobasse melhor para os seus leitores a autoexpressão de Deus. João está nos ensinando que o Logos, a palavra, estava com Deus e que é o próprio Deus. E esta palavra do evangelista talvez seja um dos textos mais escancarados da doutrina da Trindade divina, aonde fica claro que os atos e as palavras de Jesus são os atos e as palavras do próprio Deus. O texto deixa claro que Deus cria através do Logos. Jesus então é apresentado como o agente criativo de toda a criação. O texto está nos mostrando que Deus em Cristo criou todas as coisas. O verso 4 fala: aquele que é a palavra possuía vida, e sua vida trouxe luz a todos. Então nós percebemos um movimento onde o Logos cria todas as coisas e derrama da sua vida e da sua luz sobre todas elas. Talvez aqui já seja uma referência ao fato de que nós carregamos a imago Dei, a imagem de Deus, a luz de Cristo. João Calvino falava sobre isso nas suas Institutas, quando dizia que até mesmo nos ímpios você percebe faíscas do Espírito Santo de Deus. O Logos, ao criar as coisas, derrama-se em vida sobre toda a criação. E João cita muito luz e vida em todo o Evangelho. É fato que no final do Evangelho, no meio para o final, quando João fala sobre luz, está conectado a essa revelação salvífica, através de uma fé ativa, ou seja, quando alguém crê em Cristo, ele é inundado com essa luz. Mas aqui no início do prólogo, essa luz tem a ver com a criação, com o ato poderoso, onipotente de criar. O verso 5 é sensacional. O texto fala que a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Isso é maravilhoso, porque por um lado João está fazendo uma referência àquele haja luz, e quando a luz entra em cena, as trevas somem. Por outro, João já está brincando com a ideia de que as trevas não são apenas a ausência da luz, mas uma presença real também do mal. João, como um escritor sutil que é, talvez desejasse que os seus leitores vissem no Logos tanto a luz da criação, quanto a luz da redenção, que Jesus já estava preparando
na sua encarnação. Dentro da graça de Deus, Deus ainda envia um homem chamado João Batista para anunciar a respeito da luz, para anunciar que Jesus Cristo vinha. Assim como um arauto anuncia a chegada de um rei, João Batista anunciou a chegada do Messias. E aqui um parênteses: domingo após domingo, eu e você nos assentamos nessas cadeiras e ouvimos homens de Deus anunciando Cristo aqui. Mas em nome de Jesus, se isso ainda não aconteceu, que o Messias toque o seu coração nesta noite, trazendo vida, restauração, que não seja só mais um domingo, mas que seja o dia de um encontro real e genuíno com Ele, porque é por isso que nós estamos aqui, amém? A chegada do Filho de Deus certamente é esse advento que muda a narrativa da história da eternidade. Mas o que isso gera no mundo? E aqui nós temos um segundo aspecto que podemos perceber dentro desse prólogo do Evangelho de João. E esse segundo aspecto é a chegada. Primeiro ele anuncia a palavra, mas agora ele anuncia a chegada da palavra. O texto fala no verso 10, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Isso aqui é interessante. João, ele nos conta sobre a vinda do Logos, e que talvez a criação como um todo tivesse uma grande expectativa, um anseio por uma resposta divina ao problema do mal. Porque, como eu citei há pouco em Gênesis, nós vemos que Deus, quando cria todas as coisas, Ele diz que tudo que Ele criou era bom. Mas eis que o homem peca. E o pecado ele entra na história do mundo, não apenas na nossa. O pecado ele distorce e perverte o cosmos como um todo, a criação como um todo. João cria um momento de expectativa. Nós estamos aguardando aquele que há de nos salvar, aquele que há de nos redimir. Nós estamos aguardando o Logos de Deus, a vinda de Jesus, uma resposta divina para o problema da queda. Assim como diria Richard Baxter, um teólogo puritano do século XVII, num poema que ele escreveu, que diz: venha, Senhor Jesus, venha rapidamente, com uma vida mais plena e luz e amor, nesta alma tão morta, escura e descontente, que esta pode vir com boa vontade até ti. Sabe, irmãos, um desejo, uma expectativa por uma salvação, uma expectativa por uma solução, para uma situação que aparentemente era impossível. Mas essa vinda de Cristo, ela gera algumas consequências interessantes. Talvez, diante dessa expectativa criada pelo evangelista, a gente imagine que a vinda de Cristo gerou uma celebração. Pessoas cheias de júbilo, pessoas aguardando o Messias com aqueles tubinhos que a gente estourou aqui na festa das cores, assim, yes! O Cristo veio. Mas não, para o nosso espanto, o texto bíblico fala que Jesus veio ao mundo que criou, mas o mundo que o Filho criou não o reconheceu. Nem mesmo o seu próprio povo, os descendentes de Abraão, povo escolhido, os israelitas, nem mesmo eles o reconheceram, nem mesmo eles o aceitaram. E aqui nós precisamos explicar um pouquinho por que isso acontece. E por que isso acontece até hoje, na minha história, às vezes na sua história. Nós vemos isso acontecendo até hoje, o Evangelho sendo anunciado e as pessoas não reconhecem. Por quê? Nós precisamos, irmãos e irmãs, compreender a gravidade da queda do homem. A queda, ela não é simplesmente, o pecado entrou na minha vida e eu comecei a fazer algumas coisas erradas. Mas uns pecadinhos, sabe, pastor? Coisa pequena. Nada de tão grave assim. Sabe? Nem sei porque que Deus faz tanto drama a respeito disso. Coisa pequena, sou um bom cidadão. Não. Você tem que entender, meu irmão, minha irmã, que o homem caído, ele está morto espiritualmente. Efésios 2:1 diz: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Ou seja,
O homem caído, a mulher caída, ele está cego para as belezas de Deus. Esta pessoa não consegue enxergar as belezas de Deus. É por isso que Jesus diz em sua conversa com Nicodemos, em João 3,3, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Às vezes a gente lê a Bíblia meio com pressa, e não prestamos atenção nos pequenos detalhes das Escrituras. Jesus não disse que aquele que não nascer de novo não entrará, apesar de que isso também é verdade. Ele diz antes disso, quem não nasce de novo, não pode nem sequer ver o reino de Deus, quanto mais crer, quanto mais entrar. É por isso, irmãos e irmãs, que nós precisamos do toque de Deus, o sopro divino que nos vivifica, para que possamos crer, ver. Entenda, não é que sem Deus nós somos como um paciente terminal, prestes a morrer, não. Sem Deus, meu irmão, minha irmã, nós somos como um defunto que já está morto há muito tempo. Assim como a visão de Ezequiel, em Ezequiel 37. Nós somos como, sem Deus, nós somos como um monturo de ossos secos. E só podemos voltar à vida através do sopro divino. Se Deus não soprar em nós, se não formos vivificados, não podemos sequer ver o reino de Deus, sequer crer. Isso é maravilhoso, irmãos e irmãs, porque nós vemos a glória de Deus nos versos 12 e 13. Nós vemos o tamanho da graça, do amor de Deus, porque João declara que existe um remanescente que crê, tal qual o próprio Deus declarou para Elias, que existia também um remanescente que ainda cria, homens e mulheres que ele havia guardado para si, que não prostraram seus joelhos para Baal. João também está falando aqui que existe um remanescente que crê. Deus guardou os seus para si, porém aqueles que creram, eles não nasceram de novo de acordo com a ordem natural. E aqui eu quero explicar para deixar bem claro para você, meu irmão, minha irmã. O que João está dizendo aqui é que estes homens e mulheres, eles não nasceram biologicamente da conjunção carnal. É isso que o texto está falando. Ele está querendo deixar claro para nós que estes homens e mulheres, eles nasceram espiritualmente, porque Deus soprou vida neles. Porque o Espírito Santo de Deus tocou o coração de cada um deles. O novo nascimento, então, irmãos e irmãs, é obra exclusiva de Deus. E glória a Deus por isso, porque se é obra dele, há esperança até para o pior dos pecadores. E o Espírito Santo então os vivifica para que eles possam crer. E agora, o texto fala que aqueles que creram, receberam então o direito de se tornarem filhos de Deus. Será que você consegue perceber o tamanho da graça de Deus nessa afirmação? Você precisa dar um glória a Deus se você entendeu isso. Porque nós saímos de uma situação de defuntos, para nos tornarmos agora co-herdeiros com Cristo na eternidade. Entenda, às vezes a gente vê aqueles programas de TV, onde tem história de alguém que viveu uma vida miserável, aí fez algo na vida lá, sei lá, virou um jogador de futebol famoso, compra uma casa para a mãe, aí você vê o vídeo, ele abraçando a mãe, você chora. E glória a Deus por isso, Deus abençoe, que todo mundo aqui viva algo semelhante. Deus prospere a sua igreja, não sou contra isso não. Mas eu preciso que você entenda que a graça de Deus manifesta aqui é muito maior do que isso. Não é que Deus te tirou da miséria e te colocou na riqueza, não. Deus te tirou do estado de defunto, morto, osso, fedido lá, e te colocou agora como co-herdeiro com Cristo na eternidade, herdeiro de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus. Existe uma frase de Richard Sibbes, um teólogo anglicano do século XVI, ele fala: a graça não tem corpo para aparecer visivelmente. Sim, mas Cristo apareceu. E quando ele apareceu, foi como se a graça e o amor tivessem se encarnado.
e assumido um corpo, para que a graça e a misericórdia brilhem, acima de tudo, na encarnação de Cristo. Sabe, irmãos, irmãs, assim como Cristo veio ao mundo e demonstrou amor, a graça de Deus sobre a história da humanidade, que Jesus também nasça e venha hoje na minha vida, na sua vida, no meu coração, no seu coração, porque com certeza a vinda de Cristo em nós há de transformar completamente a nossa história, a nossa vida. Mas o texto deixa claro, irmãos e irmãs, não tem como ficar em cima do muro diante de Deus. Ou você está na luz, ou você permanece em trevas. E as trevas, elas fogem da luz. Muitas vezes na minha caminhada eu me peguei fugindo de Deus. Mas que nessa noite você possa ter esse encontro com Ele, para que Ele te tire desse império das trevas e te transporte para o reino do Filho do seu amor, o reino de luz, de vida e de renovo. Deus te chama hoje, meu irmão, minha irmã, a se render a Ele. Mas o terceiro e último aspecto que João traz nesse prólogo é Deus conosco. Deus conosco. João, ele encerra o prólogo deixando claro o seu ponto central. Deus escolheu habitar em nosso meio de uma forma ainda mais pessoal, através do Logos, da palavra que se tornou carne. Cristo veio ao mundo e nos trouxe vida. E Cristo, Jesus, nos revela o Pai. Este é o ponto central, irmãos e irmãs. Cristo nos revela o Pai. O texto fala: a palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. É através dessa manifestação plena de Jesus, que aponta para o próprio Pai, que eu e você recebemos graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, a cada dia. É porque Cristo veio, que há esperança para nós. É porque Cristo veio, que há vida. É porque Cristo veio, que há uma resposta de Deus para o problema do mal. Existe uma frase interessante de Charles I, rei da Grã-Bretanha. Ele fala: aquele que nasceu em Belém é Deus, e Deus conosco. Deus, aí está a majestade. Deus conosco, aí está a misericórdia. Deus, nisso está a glória. Deus conosco, aí está a graça. Só Deus pode muito bem nos atingir com terror, mas Deus conosco nos inspira esperança e confiança. Eu acho muito interessante porque na encarnação de Jesus, o próprio Deus desconstrói essa ideia de um ser supremo, inalcançável, inatingível, de um Deus que criou todas as coisas, mas pouco se importa com elas, porque elas são pequenas demais. Não. Deus, Ele escolhe vir da forma mais humilde que Ele poderia vir. Deus escolhe vir como um bebê. Será que você consegue compreender isso? Deus, Jesus, se esvaziou de sua glória e veio como um bebê. Jesus foi gerado. Jesus foi amamentado por uma mulher. José limpou a bundinha de Jesus. Você está me entendendo? Jesus escolheu a forma mais humilde de vir à terra. Ele não veio com pompa, com glória. Ele veio humilde, simples. E eu vejo uma mensagem tão poderosa de Deus através da forma como Ele escolheu vir até nós. Sabe por que Deus escolhe vir como um bebê?
Porque quando ele vem como um bebê, ele se identifica com a nossa vulnerabilidade. Jesus, ele veio como um bebê, ele cresceu, ele fez amigos, ele possuía inimigos, ele foi tentado de todas as formas imagináveis e inimagináveis. Esse ato de Deus de vir até nós é como um Deus, é como um pai que se ajoelha perante um filho para olhar nos seus olhos, para falar com ele. É um ato de identificação. William Gurnall, ele diz: como Deus pode rebaixar-se mais do que vir e habitar com uma pobre alma humilde? O que é mais do que se ele tivesse dito que esta pessoa poderia habitar com ele? Para um mendigo, morar na corte não é tanto quanto o rei vir morar com ele em sua cabana. É isso que Cristo faz. Cristo, ele não apenas nos chama para habitar com ele em glória na eternidade, mas ele veio e optou morar conosco na nossa cabana. Porque ele te ama, porque ele deseja relacionar-se com você. Será que você percebe isso? Deus conosco, a mensagem de esperança. Jesus veio e revelou o próprio Deus para cada um de nós. E é justamente na revelação do Cristo que nós encontramos um Pai de amor, de graça e de justiça. Enquanto eu escrevia e meditava nesse sermão, Deus me deu um texto, e eu quero ler esse texto para você. Eu queria que você prestasse atenção, abrisse o seu coração, e que você deixasse essas palavras te inspirar a adorar ao Senhor onde você está. Descansa, ó minha alma, descansa no teu Deus, aquele que não se contentou com a perfeição na eternidade, mas que escolheu criar alguém como eu. Descansa, ó minha alma, descansa no teu Deus, aquele que não se contentou em apenas aplicar a sua justiça contra uma criação caída, mas que pagou o mais alto preço para nos resgatar. Descansa, ó minha alma, descansa no teu Deus, aquele que não se contentou em nos resgatar, mas que derrama diariamente bênçãos de graça e de misericórdia sobre a nossa vida. Descansa, ó minha alma, descansa no teu Deus, aquele que não se contentou em derramar bênçãos de graça e misericórdia na nossa vida, mas também nos chamou de filhos. Descansa, ó minha alma, descansa no teu Deus, aquele que não se contentou em nos chamar de filhos, mas decidiu habitar entre nós. Descansa, ó minha alma, descansa no teu Deus, aquele que não se contentou em apenas habitar entre nós, mas que nos chamou, que me chama e te chama, para habitar com Ele, para todo o sempre. Aleluia, glória a Deus. Diante de uma mensagem como essa, de um chamado de Deus para a sua vida, para a minha vida, diante da revelação do Deus conosco, eu quero dizer para você que não tem como você sair daqui sem tomar uma atitude. Jesus veio, cresceu, morreu, ressuscitou. Existe uma mensagem de vida, existe uma mensagem de recomeço, não só para aquele que nunca teve uma experiência com Cristo e deseja ter, mas para aquele que talvez já teve, se afastou dos caminhos do Senhor e precisa recomeçar. O mesmo Emanuel te chama da mesma forma, para que você experimente vida e vida em abundância.